Eu sempre começo com a leitura do Mateus 6, do 9 ao 13, que é toda, e aqui grifando o estudo de hoje. Vamos lá. Vejamos a oração do Pai Nosso. Então, diz o Mateus 6, do 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim. Como é que ela começa? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo isso eu já estudei com você nas lições anteriores. Agora, a lição de hoje eu grifei. O que diz aqui? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a lição que vamos estudar nessa reunião. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, do 9 ao 13. Então, o que Jesus disse? Vamos ler? Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos lá. Todo ser humano precisa de dois tipos de alimentos. Primeiro, todo ser humano precisa do alimento físico e do alimento o quê? Espiritual, né, pessoal? Então, quando pedimos a Deus o pão, que é um símbolo de sustento, devemos entender que Deus não é capaz apenas de suprir as nossas necessidades físicas, mas que as espirituais precisam e podem ser supridas também, assim como as necessidades o quê? Emocionais. E o ser humano ele é tridimensional. Nós temos um corpo, né? Somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Todo ser humano tem essas três necessidades. E Deus, quando Ele falou que Ele tem o pão nosso de cada dia, Ele tem tudo que nós precisamos para suprir cada uma dessas necessidades. As necessidades físicas foram supridas. A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Deus também quer nos suprir com abundância financeira, porque a Bíblia diz que Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. As necessidades espirituais foram supridas. Jesus venceu o pecado. A Bíblia diz que é para a liberdade que Jesus já nos libertou. Então, espiritualmente somos supridos. Pastor, e emocionalmente? Ainda mais nos tempos que temos vivido hoje em dia, onde vemos muitas pessoas com questões emocionais, depressão, ansiedade, pânico, tristeza, angústia. Vemos as pessoas com muitos problemas emocionais. Todos os problemas emocionais também podem ser supridos pelo nosso Deus. Por quem é que nos criou? Quem nos criou? E Deus, quando nos criou, Ele nos fez com as emoções que possuímos. Então, se tem alguém que vai poder nos ajudar a entender as nossas emoções, como controlar, como reagir, como se comportar, é Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do 19 em diante, há mais de 2000 anos atrás, há muitos milhares de anos atrás, o apóstolo Paulo escreveu, ensinando as pessoas sobre os frutos do Espírito. E tem um fruto chamado temperança. Dependendo da tradução bíblica, se chama domínio próprio. O que é esse domínio próprio? Nada mais do que controle emocional. E é o que muitas pessoas não têm. E o que Deus estava nos ensinando? Que quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais nós buscamos a Deus, nós vamos ver cada uma das três áreas do nosso ser completas, supridas. Se a minha vida emocional não está boa, pode ser um reflexo, pode ser, de como anda a minha vida espiritual. Se a minha vida física não está boa, esse lado mais humano, natural, pode ser um reflexo de como anda o meu espírito. Agora, quando o meu espírito e eu estou bem com Deus, vai haver equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Consequentemente, na vida física, saúde, o resto, dinheiro. Vai haver um equilíbrio na vida emocional. As minhas emoções vão estar sob controle, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu vou ter mansidão, eu vou ter paciência, eu vou ter domínio próprio, eu vou ter o amor de Deus no meu coração, eu vou ter a fé. Então, quando eu estou perto de Deus, tudo isso é controlado. E Deus quer suprir cada uma das nossas necessidades. Por isso que na oração diz: o pão nosso de cada dia dá-nos. Não importa qual seja a minha necessidade, Deus tem o suprimento de qual for a necessidade que eu estou passando, física, emocional ou espiritual. Se eu buscar mais ao Senhor, Ele vai conseguir suprir isso que está faltando em mim. Então, muitas vezes o que nós precisamos é nos envolver mais com Deus. Às vezes é por isso que foram ficando alguns buracos na alma. Às vezes problemas que a pessoa tem financeiro são reflexos também emocionais. Muitas vezes a pessoa quer suprir com o financeiro, às vezes buracos da alma, situações emocionais. E como é que eu resolvo essas situações emocionais? Nada melhor do que falar com Deus. Eu não estou dizendo que a gente não pode buscar ajuda de um profissional, mas estou dizendo que também existe o caminho da fé, o caminho da oração, o caminho de buscar Deus.
o caminho de se encontrar com Ele, o caminho de entender quem você é em Cristo e o que Jesus fez por você. O sofrimento começa a terminar quando a gente vai descobrindo isso. Agora vamos lá, segundo parágrafo então. Precisamos crer e confiar que o Senhor é poderoso para suprir nossas necessidades. Muitas vezes confiamos na nossa capacidade e no nosso braço para tudo que nós... Você já viu que às vezes a pessoa corre para todos os lados, ela busca todas as saídas, ela busca todos os recursos, e às vezes o último recurso que a pessoa vai buscar é quem? É Deus. E Deus tem a saída. Às vezes a gente tenta com o braço, com a nossa capacidade. O fulano me deu uma dica, e sendo que Deus está lá, disposto a ajudar você. Olha o terceiro parágrafo. Somos ensinados desde pequenos que precisamos ser os melhores, os primeiros, que devemos nos destacar, que nunca devemos perder, que não deveríamos levar desaforo para onde? Fora que você aprendeu que o seu pai dizia: com quantos paus se faz o quê? Uma canoa. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço. Macanoa, e aprendemos tantas coisas, que a gente tem que ser o vitorioso, você tem que ser a melhor nota da escola. Então a gente recebe esse ensinamento que muitas vezes nos ensina a confiar mais no nosso braço do que no Deus que a gente serve. Então vamos lá. Então, confiamos no nosso braço para resolver e suprir o que precisamos. Mas agora, olha o que a Bíblia diz. Começa no Salmo 23 comigo. O que a Bíblia vai falar para mim e para você? Ela vai começar a nos ensinar a confiar em Deus. Não estou dizendo que a gente não pode usar nossa capacidade, nosso talento. Podemos, mas buscar o Senhor, porque Ele tem o que eu preciso. Deus tem o pão nosso de cada. O que você chegou aqui hoje precisando? O que está faltando na tua vida hoje? O que está faltando no teu casamento hoje? O que está faltando na tua vida financeira, espiritual, familiar, na tua vida pessoal hoje? Deus quer suprir essa necessidade. Ele tem o pão que você precisa. Mas para Ele me dar o pão, eu preciso chegar diante dEle, eu preciso orar e eu preciso pedir. Porque quem não pede, não recebe. Então eu preciso me aproximar de Deus, me encontrar com Deus, saber quem eu sou no Senhor. Ele quer suprir essa necessidade que eu tenho, seja em qual for a área da minha vida, qual é a minha dificuldade. Está na hora de a gente se aproximar diante dEle, porque Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Qual é a minha necessidade de hoje, desse momento, do agora? Deus quer suprir ela. Salmo 23, versículo 1. Se você não consegue acompanhar, eles vão colocar na tela aqui. Aí você pode ler a Bíblia aqui comigo. O que diz 1? Vamos lá, todo mundo junto. O Senhor é o meu pastor e nada me... Irmão, o que tem faltado para você? Nós aprendemos que nós temos que correr atrás, batalhar, conseguir com o meu braço. Agora Deus está dizendo: não é que eu vou ficar parado, não vou fazer nada, também não vou trabalhar. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu sei que aquilo que eu tenho necessidade, que aquilo que eu preciso, eu não preciso ficar percorrendo caminhos difíceis. Eu posso buscar um caminho que não é tão difícil assim, que é o caminho que eu busco na presença de Deus. Então a Bíblia está dizendo, de novo, leia esse Salmo comigo, 23, 1. O que diz aí? O Senhor é o meu pastor e nada... Você gostaria que nada faltasse na sua vida? Quem é que gostaria de não ter falta de nada? Você gostaria de não ter falta de nada? Para nós não termos falta de nada, o que nós precisamos fazer? Deixar que o Senhor seja o meu pastor. Para Ele ser o meu pastor, eu preciso ser ovelha. A ovelha, ela tem uma habilidade que você tem que desenvolver. Aprender a reconhecer a voz do seu pastor. E ela sabe quem é o pastor dela de longe. E ela não ouve outros. E hoje nós vivemos num tempo de muitas vozes, muita gente falando, mas a gente tem que aprender a ouvir a voz certa, para você não ter problemas na sua vida. Então, se eu quero que não me falte nada, eu preciso ser ovelha, eu preciso deixar que Deus seja o meu pastor, eu preciso permitir que Ele conduza a minha vida. E esse é o nosso problema. Nós não queremos que ninguém conduza a nossa vida. Não quero consultar ninguém quando eu for tomar uma decisão. Eu quero decidir sozinho. Eu não preciso falar com o pastor. Então a gente tem um problema. Pergunta para o irmão do lado: ovelha ou bode? Quem você é?
O bode está sempre dando patada em todo mundo. Não obedece o pastor, não ouve a voz de ninguém, quer tomar decisão sozinho, fazer tudo sozinho. Quem você é? Ovelha ou bode? Se eu quero que não me falte nada, o Senhor precisa ser o meu pastor. Agora, para Ele ser o meu pastor, eu preciso dar ouvido a Ele. Eu preciso ouvir o que Deus vai falar comigo, o que Deus vai me ensinar, o que Deus vai me mostrar a cada culto. Nem sempre Deus vai falar o que eu quero. Às vezes vai ter um culto que o pastor vai pregar algo que vai nos desagradar. O bode sai por aquela porta pateando tudo. A ovelha sai por aquela porta dizendo: muito obrigado, Deus, o Senhor usou o pastor hoje para falar comigo. Já que foi algo que eu não gosto, a palavra falou comigo e o que eu tenho que fazer é sair desse culto para mudar. Pergunta para o irmão do lado: você é ovelha ou bode? Quem você é? Coisa séria. Quem nós somos? A gente tem que parar para pensar. Então, se eu não quero ter falta de nada, eu preciso permitir que o Senhor seja o meu pastor. Agora observa, o Salmo 23, se você começar a ler ele, está escrito que às vezes Deus me leva para as águas tranquilas e para os pastos, mas vai ter dias que Deus vai nos levar para o vale da sombra. Está escrito no Salmo 23. Não, esse dia eu não quero, eu estou caindo fora, eu estou saindo. Se eu quero que nada me falte, eu preciso permitir que o Senhor seja o meu. Tem dias que Ele me guia para as águas tranquilas. Que fase boa, para os pastos verdejantes. Oh, aleluia, estou na melhor igreja do mundo. Só que vai ter dias que Ele vai nos levar para o vale da sombra. E Ele diz que está comigo. E no vale da sombra da morte Ele usa duas coisas. O que Ele usa? A vara e o cajado. Então eu preciso deixar Ele me conduzir. Amém. Eu preciso deixar Ele me guiar. Se eu quero que não me falte nada, que realmente Deus me dê o pão nosso de cada dia, eu preciso ser ovelha. Eu preciso deixar Deus guiar a minha vida. E nem tudo vai acontecer como eu imagino. Nem tudo vai acontecer como eu quero. Nem tudo vai acontecer como eu gostaria. Às vezes vai ser diferente do que eu pedi. Vai ser diferente da minha oração. Mas eu orei pedindo tal coisa. Pois é, eu pedi tal coisa. Mas Deus sabe o que é melhor para mim. E se eu não quero que falte nada, eu preciso permitir que o Senhor seja o meu. Então não vai faltar. Segunda promessa que Deus tem para nós. Aqui o Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Então quem nós somos, ovelha ou bode? Estamos deixando Deus nos conduzir, Deus nos guiar. Nem sempre vai ser o que nós queremos, o que nós gostamos. Às vezes vai ser diferente. Nem sempre Ele vai me levar para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Podem haver fases na nossa vida que Deus vai nos levar para o vale da sombra. Mas Ele disse: eu estou contigo, e a minha vara e o meu. Ele não disse: eu vou te tirar desse vale. Ele falou que vai estar comigo e que Ele vai usar a vara. Às vezes não vai ser fácil. E muitas vezes vai usar o cajado. Então eu vou ter que passar pelo vale. E muitas vezes Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus. Mas eu não gostaria de ver o meu inimigo. Mas às vezes Deus vai fazer eu sentar na frente deles. E vai preparar uma mesa. Então, se o Senhor é o meu pastor, eu tenho que deixar Ele me guiar. Se Ele me guiar, Ele não vai deixar faltar nada. Se tem coisas faltando na nossa vida, é porque nós não estamos sendo ovelhas e não estamos deixando o Senhor nos guiar. Por isso que tem faltado. Porque se Ele é o meu pastor, nada. Se está faltando, é porque eu não permiti que Ele fosse o meu pastor, que Ele guiasse a minha vida. Eu guiei a minha vida segundo a minha vontade. Agora, se eu me entregar à vontade dEle, não vai faltar nada. Pode ter certeza disso. Filipenses 4. Olha a promessa que o apóstolo está dando para essa igreja aqui no 19. Vamos lá. O que diz o versículo 19? O meu Deus, segundo as suas riquezas, lê todo mundo junto comigo, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Outra promessa que Deus tem para nós, o pão nosso de cada dia. Para que o apóstolo Paulo está falando isso? Você tem que entender. Para a igreja dos Filipenses. Quem era a igreja dos Filipenses? Era a igreja que mais colaborava financeiramente com o apóstolo Paulo. Eles eram fiéis nos dízimos e no quê? Nas ofertas. E o Paulo deu uma promessa para eles, que é uma promessa para todo mundo aqui que é fiel a Deus. Que se tu é fiel no teu dízimo, tu tens sido fiel na tua oferta, agarra esse versículo, anota, sublinha, marca e bota ele na tua oração. Porque Deus disse que Ele vai suprir todas as minhas. Você que está aqui comigo, que é um dizimista ofertante, você está com uma necessidade? Chega em casa, abra a Bíblia nesse versículo, dobre o joelho na frente da Bíblia, bote a sua mão nela
e diga para o Senhor: eu tenho sido fiel, Senhor. Mesmo na dificuldade, eu estou sendo fiel a Ti. E eu creio nessa promessa, eu tomo posse dela. O Senhor deu para os filipenses, mas o Senhor deu para todo que é fiel. E eu quero que o Senhor supra todas as minhas necessidades. Anote esse versículo e faça essa oração que eu estou falando para você, porque eu sei que eu estou te dizendo. E tu vai ver Deus suprir todas as tuas necessidades. Se tu está sendo fiel, tu vai ver Deus abrir a porta para você. Porque quem não pede, não recebe. Então isso é uma promessa para quem é fiel. Deus tem para nós o pão nosso de cada dia. Se eu sou fiel a Ele, eu tenho sido ovelha obediente, Ele disse que Ele quer suprir as minhas necessidades. ponto 3 da folha, Jeremias 17. Vamos lá com o pastor no Antigo Testamento. Então Deus quer suprir cada necessidade que temos. Se você é fiel, você tem essa promessa aqui que nós acabamos de ler, de Filipenses. Você tem que pegar ela, dobrar o seu joelho. Pastor, eu devolvi o meu dízimo, minha oferta, eu sou fiel todo mês. Às vezes eu passo uma luta, mas eu não deixo de ser fiel a Deus. Então pode orar que Deus vai te responder. E Ele vai suprir a tua necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade, você vai voltar aqui no culto ainda para contar testemunho. Vamos lá comigo, Jeremias 17. Olha o que o profeta vai falar para nós no versículo 5. Assim diz, quem é que está falando aqui? O Senhor. Leia comigo o 5, vamos lá, todo mundo em voz alta. Quem não tiver com a Bíblia, acompanha na tela. O que diz o 5? Maldito o homem que confia em quem? Quando fala confia no homem, está falando não só de confiar em outra pessoa, mas confiar em nós. A vida toda a gente foi educado para isso, para confiar em nós, na nossa capacidade, no nosso braço. Eu tenho que ser o melhor, a melhor nota, isso, tudo. Não. A gente tem que aprender a confiar em quem? Em Deus. Não confiar no nosso braço. Ah, mas eu posso ser inteligente, eu posso ter formação, e às vezes ter mais estudo do que alguns, mas eu não posso confiar na minha capacidade, na minha inteligência, no quanto eu estudei. Eu sei que ajuda, mas eu tenho que confiar em quem? Em Deus. Nunca perca a confiança. Ah, mas eu sou um bom vendedor. Ok? Às vezes a gente tem que admitir que a pessoa é boa vendedora, mas sempre confiando em quem? Não na nossa capacidade, não recebendo a glória para nós. Ah, mas tu é bom no que tu faz. Eu sei, às vezes a gente estudou para aquilo, se especializou para aquilo, mas sempre confiar no Senhor. Nunca esqueça disso. Porque quando a gente começa a confiar no nosso braço, na nossa capacidade, você vai começar a se afastar de Deus. E é o que diz o texto aqui. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. E o que ele faz? Leia. E aparta o seu coração de quem? Quando tu começa a confiar em ti, na tua inteligência, na tua capacidade, no teu estudo, no que tu sabe fazer, o teu coração, ele começa a se afastar de Deus. E nós fomos criados a vida inteira para confiar em nós, para fazer por onde, para lutar com o meu braço. Eu não estou dizendo que a gente não vai fazer a nossa parte, mas estou dizendo que toda a glória, todo o mérito, tudo que nós conseguimos, nós temos que entregar para quem? E confiar nele. Sempre dizer: você conseguiu, graças a Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Agora continua comigo, o próximo versículo. O que acontece com a pessoa que começa a confiar demais nela? Não, eu sou bom, eu tenho experiência, eu sei que decisão tomar, eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes a gente começa muito a confiar em nós. Aí diz aqui o versículo 6. Porque será como a tamargueira onde? No deserto. E não sentirá quando vem o quê? O bem. Todo mundo está vendo que é uma bênção, uma oportunidade, só a pessoa não enxerga. Aí continua. Antes morará nos lugares secos, versículo 6, e do deserto, e na terra salgada, e terra o quê? Deus está dizendo, sem Ele a gente não pode fazer nada. Agora versículo 7, de novo vai falar o profeta: bendito o varão que confia no... É nele que temos que confiar, final do versículo, e cuja esperança é quem? Então jamais confiar na nossa capacidade, por mais que a gente tenha, sempre admitir que tudo veio graças a Deus. Vamos comigo no ponto 4 da folha, Provérbios 3, versículo 5. Nunca confiar em nós mesmos. Confiar sempre no Senhor, na oração, na direção que Deus vai nos dar. Pessoas de Deus que Ele vai colocar no nosso caminho, que vão nos dar bons conselhos, baseados na palavra de Deus. Confiar nisso. Não confiar em nós, não achar que a gente sabe tudo. Porque a Bíblia diz que aquele que acha que sabe, não sabe nada. Provérbios 3. Amém. Provérbios 3, todos acharam? Versículo 5, vamos todo mundo junto? Provérbios 3, versículo 5 diz assim, pessoal. 5, todo mundo junto. Olha só a primeira parte, pega uma caneta e sublinha isso aí. Confia no Senhor. Como é que eu tenho que confiar nele? Leia. De todo o teu
Por que tem que ser de todo o coração? Porque vai vir a dúvida. Vai vir a vontade de orar de novo. O diabo vai soprar no meu ouvido. Tu não tem fé, Deus não te ouviu. Ora de novo. Pede oração para o outro lá, para aquele outro, para o outro, para o outro. Às vezes o diabo vai botar dúvida. Por isso que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que confiar no Senhor de todo o meu. Porque às vezes eu vou fazer uma oração a Deus. E tudo vai começar a dar errado. Ao contrário do que eu pedi. E agora? Vai vir uma voz dizer: tua oração não funcionou, Deus não te ouviu. Está dando tudo errado. Às vezes vai vir uma voz dizendo: tu merece, tu está no pecado, tu está pagando. E agora? Eu orei a Deus e começou a dar tudo errado. Confia no Senhor de todo o teu. Deus sabe o que Ele está fazendo. Porque Deus enxerga o que você não enxerga. Deus já viu o que você não consegue ver. Jamais duvide do Senhor. Por mais que a resposta está vindo ao contrário do que eu queria, do que eu imaginava, tem que confiar em Deus de todo o teu coração. Porque Ele tem o pão nosso de cada dia. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe por que Ele está operando. Ele sabe por que Ele tira, por que Ele bota, por que Ele deixa, por que Ele abre, por que Ele fecha. Eu tenho que aprender a confiar. Eu tenho que aprender a acreditar. E parar de ser um reclamão. Parar de ser crente mimimi. Se a minha vontade não é feita, já estou me revoltando. Para com isso. A gente tem que confiar de todo o nosso. Agora continua comigo, leia. Confia no Senhor de todo o teu coração. E olha agora, continua aqui que ele diz: e não te estribes. Sabe o que é estribar? É se apoiar, se basear. Daí ele está dizendo: não te estribes no teu próprio. Porque às vezes o meu entendimento vai me enganar. Eu acho que Deus não me ouviu. Eu acho que eu tenho que orar de novo. Eu acho que não deu certo. Eu pedi para Deus aquele emprego, Ele não me deu. E aí? Puxa, Deus não me deu aquele emprego. Calma. Confie no Senhor de todo o teu. Se Ele não me deu aquele emprego, Ele tem o pão nosso de cada dia ou não tem? Agora, se Ele não quis dar aquele emprego, Ele sabe o que Ele está fazendo. A minha parte como filho de Deus é fazer o quê? Confiar de todo o meu. Ele sabe por que Ele fechou a porta. Ele sabe por que Ele não deixou passar naquele concurso. Ele sabe por que Ele não deixou aquele negócio dar certo. Às vezes Ele sabe até por que Ele deixou o teu carro estragar. E às vezes foi no dia que o teu carro estragou, que você não viajou naquela estrada e Deus te deu um livramento, nem sabe que tu está reclamando. Confia no Senhor de todo o teu. Só que às vezes a gente reclama, se apoia no nosso entendimento. Mas eu acho, mas eu queria, mas eu gostaria. Mas eu queria que fosse assim. Mas eu orei pedindo tal coisa. Pois é, mas é o meu pensamento aquela coisa. Agora Deus é o que sabe qual é o melhor para mim. Por isso que umas lições atrás aqui do estudo do Pai Nosso eu te ensinei a sempre dizer para Deus: que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Vamos de novo ler aqui o versículo 5, vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu, porque Ele tem o pão nosso de cada dia. Agora Ele sabe por que Ele quer abrir uma porta, por que Ele fecha outra, por que Ele me dá isso, não me deu aquilo. Confia nele. Ele tem o pão nosso, então Ele sabe a hora de dar o pão. E sabe a hora de não dar aquilo que eu peço também. Aí diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. Então não se apoie no que eu acho, no que eu gostaria, no que eu queria para a minha vida. Porque às vezes nós queremos uma coisa, mas Deus quer outra. E eu preciso aprender a confiar. Segue em frente comigo, vamos lá. Vamos terminar o nosso estudo que diz assim: não estou dizendo que não faremos a nossa parte. Porém estou lhe dizendo que quando tudo estiver fora do nosso controle, nunca estará fora do controle de Deus. Então, não queira controlar. Deixe Ele fazer. Permita que o Senhor trabalhe e faça o que Ele deseja fazer. Vamos lá. Apenas peça o que você precisa. Mas não busque apenas o material, mas sim o alimento espiritual que é necessário quando? Todos os dias. Este verso também tem um grande significado. Todos os dias Ele tem um pão para nos dar. O que precisamos fazer é pedir. Deus tem muitas coisas preparadas para nos dar. O que devemos fazer é o quê? Pedir. A palavra diz: porque aquele que pede, recebe. Muitas vezes temos perdido o que Deus tem para nos dar em cada dia, por não termos pedido ao Pai o que Ele tem para nos dar. Cada dia podemos ter uma experiência nova com Deus. A cada dia uma surpresa, uma novidade, para que possamos crescer na fé. Para isso, você precisa tirar um tempo a sós com Deus, para que Ele possa lhe dar o pão de cada dia, que irá suprir suas necessidades espirituais e emocionais. Você não precisa sofrer,
Basta buscar no Senhor este pão de cada dia. Quem entendeu, diga amém. Deus tem o pão de cada dia. Qual é a sua necessidade? O que você precisa? Vamos orar, porque Deus tem tudo que você precisa. Pode ficar de pé.